O que aconteceria se todos os seres humanos do planeta desaparecessem? Esta história não fala de como podemos desaparecer, mas fala do que acontece com o mundo que deixamos para trás. Neste episódio de Um Mundo Sem Ninguém, o destino das maiores tentativas do homem de se tornar imortal. Há os corpos que ficaram para trás, alguns mumificados, outros congelados por criogenia. Qual deles realmente atingirá a imortalidade? Ou outros feitos da humanidade viverão mais? Este é o começo de uma viagem que nos levará ao futuro de cidades antes populosas, assim como a lugares desolados, já abandonados pelo homem. Bem-vindos à Terra. População zero. O mundo sem ninguém. Corpos que ficaram. Um dia sem ninguém. Um dia sem seres humanos. Sem humanos para mantê-las, as usinas de eletricidade começam a parar. As luzes se apagam. Os relógios param. É a largada para ver quem ou o que vai sobreviver mais tempo no mundo hostil de depois dos humanos. Pelo mundo todo, múmias de antigos faraós do Egito não estão em túmulos dentro das pirâmides, mas sob acrílico, em modernos museus. Um dia depois dos humanos, os controles eletrônicos de temperatura e umidade que simulam o ambiente fresco e seco onde as múmias residiam, cessam. Os corpos deixados nos túmulos egípcios duraram 3.000 anos ou mais. Se as condições para os corpos forem perfeitas, não vejo por que não durariam mais de 3.000 anos. Mas, se as condições dos museus falharem, vão começar a se deteriorar imediatamente. A umidade vai subir, vai haver mofo no ar o tempo todo. Os corpos logo seriam atacados por mofo e também bactérias. Quanto tempo podem durar as múmias? Vamos ver. Um mês sem ninguém. Um mês sem seres humanos. Mais de 100.000 corpos mantidos em animação suspensa em instalações criogênicas, espalhadas pelo mundo, ainda estão congelados. Segundo peritos, até um mês sem energia elétrica não vai fazer os corpos se deteriorarem, porque estão mantidos a temperatura de menos 160 graus centígrados por nitrogênio líquido, que não depende de energia elétrica para manter sua baixa temperatura. Mas há um problema. O nitrogênio líquido esquenta lentamente. No tempo dos humanos, o nitrogênio era suplementado regularmente. Sem ninguém para repor o nitrogênio crucial, os corpos vão começar a esquentar. Quando alcançam 85 graus centígrados negativos, os processos químicos recomeçam e a decomposição se reinicia. Em cada célula há enzimas e fluidos que se decompõem rapidamente. A parede celular é destruída por enzimas e vaza. Assim que a temperatura começa a subir, o corpo começa a entrar em decomposição acelerada. Para esses seres humanos, a esperança na imortalidade terá um fim próximo. E se alguma inteligência futura quiser recriar a humanidade, não achará ajuda em nenhum laboratório deixado pelo homem. Há aproximadamente 400.000 embriões humanos congelados hoje em clínicas, só nos Estados Unidos.
Os embriões, como os óvulos e o esperma armazenados pelo mundo, entram em decomposição assim que o nitrogênio líquido não é reposto. O DNA do homem ainda tem uma chance de sobreviver. 360 quilômetros acima da Terra. Na Estação Espacial Internacional, há um disco de computador chamado Disco da Imortalidade. Colocado em órbita em outubro de 2008, o Disco da Imortalidade contém informações digitalizadas do DNA de um eclético grupo humano, que inclui o físico Stephen Hawking, o ator Stephen Colbert e a modelo da Playboy Jo Garcia. A ideia original é de Richard Garriott, um produtor de videogame de Houston, que espera que alienígenas um dia possam usar os dados de DNA para reconstruir a humanidade extinta. O Disco da Imortalidade pode ser a melhor chance do homem preservar sua espécie em um mundo sem ninguém. Mas vamos ver se ele pode viver para sempre. 3 meses sem ninguém. A arte foi outro meio do homem se tornar imortal, criando imagens que permanecerão por eras. Mas muitas obras-primas exigem a proteção de ambientes controlados. No tempo dos humanos, os magníficos afrescos de Michelangelo, no teto da Capela Sistina, no Vaticano, estavam protegidos por quase 40 quilômetros de tubulações, bombas, válvulas e fios elétricos. Para evitar que a argamassa a absorvesse em demasia, a umidade do ar era mantida a uma taxa entre 50% e 60%, e filtros de ar removiam partículas de pó, mesmo microscópicas, tudo controlado por computador. Mas sem eletricidade. O sistema parou para sempre. 3 meses depois de acontecer, o desaparecimento dos humanos até ajuda a manter os afrescos. Sem a pressão anual de 2 milhões de turistas, não há correntes ascendentes de calor do corpo humano. As figuras pintadas no teto, inclusive as de Deus e de Adão, estão a salvo, ao menos por enquanto. 6 meses sem ninguém. Seis meses sem seres humanos. Enquanto a natureza ataca alguns corpos e estruturas deixadas para trás, preserva outras. Na árida paisagem da ilha Ross, na Antártida, há cabanas que foram usadas no início do século XX pelos exploradores Robert Scott e Ernest Shackleton. Aqui, onde a temperatura média é de 20 graus negativos, o ritmo de decomposição é bem mais lento. Dentro e fora, as cabanas estão congeladas no tempo. No frio radical da Antártida, muitos insetos que se alojariam na estrutura de madeira não existem. E fungos e mofo também não existem. Latas de conserva de 1917 ainda estão nas prateleiras. As latas poderiam durar facilmente mais 2 ou 3 séculos. Ainda pendurada nos ganchos de metal, a carne parece normalmente comestível após quase 1 século. Em alguns casos, o frio extremo já preservou carne por milhares de anos. Em uma reunião do Clube dos Exploradores de Paris em 1928, comeram mastodonte. Pegaram um mastodonte que atravessou a era glacial, cozinharam a carne e serviram para o jantar.
Eu tinha um amigo nesse clube e perguntei a ele qual era o gosto. E ele disse, o gosto? O gosto era de carne podre. Mas como ela ficou no gelo durante 10 mil anos, estava perfeitamente comestível. O frio antártico vai preservar as cabanas dos exploradores muitos anos. É nas partes mais temperadas, que abrigavam a maior parte da humanidade, ou em cidades como Houston ou Boston, que as coisas deixadas pelo homem enfrentam um destino mais difícil. No porto de Boston fica ancorado um dos barcos mais famosos da história americana, o USS Constitution. Lançado em 1797, é o navio de guerra mais antigo ainda na ativa. Durante a guerra de 1812, balas de canhão ricocheteavam no casco de madeira de 60 centímetros de espessura, o que valeu ao navio o apelido de Laterais de Ferro. Mas este navio não terá defesas na corrida pela sobrevivência, assim como quase tudo que o homem construiu. Nove meses sem ninguém. Nove meses sem seres humanos. A corrida pela sobrevivência se torna mais intensa. Em Boston, uma relíquia militar está para perder sua batalha final. O casco do Constitution foi forte o suficiente para resistir a tiros de canhão, mas não para resistir à constante infiltração de água. Em navios feitos de madeira, as infiltrações começam quase imediatamente. A madeira encolhe, depois se expande e apodrece. No tempo dos humanos, bombas hidráulicas drenavam do navio 3.500 litros de água por dia. Mas as bombas pararam há meses. Só as infiltrações não farão o navio afundar. Será necessário o inverno de Boston para fazer o que navios inimigos nunca conseguiram. As ondas podem varrer o universo e isso ajuda a afundar. No mundo sem pessoas, talvez o Constitution ficasse à tona 1 ano. Talvez menos. Três anos sem ninguém. Três anos sem seres humanos. A Estação Espacial Internacional ainda está em órbita. Mas sem as constantes calibragens de estações terrestres, ou sem o impulso de ônibus espaciais, a estação perde 3.000 metros de altitude por mês. Após cair de 320 quilômetros de altura para menos de 150, a órbita decai rapidamente. Até que a estação entra na atmosfera. O ar e o atrito logo fazem a estação orbital se incendiar. A última esperança de reconstruir a espécie humana ficou talvez incinerada na descida. O disco da imortalidade com o DNA digitalizado acaba mostrando que também é mortal. 5 anos sem ninguém. Cinco anos de um mundo sem seres humanos. O mato desfigura as históricas ruas de Boston. Se você deixar calhas e ralos sem manutenção, as plantas vão criar raízes em cada rachadura dos tijolos ou de argamassa. E as plantas invadem a igreja Old North. Aqui as lanternas avisaram Paul Revere da invasão britânica.
Mas agora foi a natureza que invadiu e conquistou tudo. Se as janelas estourarem, a chuva vai entrar, os pombos também vão e outros animais também. Trepadeiras também vão crescer ou uma árvore qualquer vai começar a espalhar seus galhos aqui. Plantas vão brotar na madeira podre. 20 anos sem ninguém. "20 anos sem seres humanos. A natureza conquista a cidade subtropical de Houston de maneira diferente. O prédio mais alto do Texas agora domina uma cidade que está lentamente voltando a ser o pântano que já foi no passado. Antes mantidos a constantes 22 graus de temperatura, os grandes estádios de esportes cobertos de Houston agora estão a 50 graus no verão. Eles se tornaram grandes cavernas de morcegos. A grama artificial, marca registrada no famoso Astrodome, é engolida pelo mato e pela sujeira. Banqueteando-se de insetos, os morcegos dão sua própria contribuição ao novo ecossistema. Seus excrementos, o guano. O guano contém muitos nutrientes. E vai acontecer que insetos vão se alimentar de seus fungos. E vão atrair predadores que comem insetos que comem os fungos. – 25 anos sem ninguém. "25 anos sem seres humanos fizeram estragos nas múmias colocadas nos mais modernos museus do mundo. Sem ninguém para regular o calor e a umidade, o bolor ataca primeiro e depois os insetos. Os ácaros seriam provavelmente os primeiros insetos a destruir o corpo das múmias. Depois dos ácaros comerem o corpo em decomposição, ele começaria a se despedaçar, a se partir. Começaria a virar pó. Grandes reis como Ramsés II e Tutankhamon estão agora reduzidos a esqueletos. No século XX, alguns embalsamadores tentaram obter uma aparência mais natural. O cadáver de Lenin foi preservado por décadas em Moscou. O processo foi um segredo de Estado, mas correu o boato de que fizeram sucessivos banhos de formaldeído, etanol e metanol. Peritos russos sempre estiveram preocupados com a conservação do corpo de Lenin, removendo bactérias, fechando rachaduras na pele e disfarçando manchas. O corpo dele é tratado com maquiagem, para que ele aparente ser o que era há 30 anos. Mas o processo de decomposição debaixo da maquiagem, debaixo da cera, também continua. O processo pode ser retardado, mas a decomposição nunca para. Sem ninguém para cuidar dele, o corpo de Lenin vai pelo mesmo caminho das múmias dos faraós. 35 anos sem ninguém. – 35 anos sem seres humanos. Em Boston, o campanário de madeira da igreja Old North do século XVIII está para cair. Sendo mais alto, o campanário vai estar mais sujeito às grandes tempestades do que o resto do prédio. Vai cair primeiro. A luz que guiou a Revolução Americana está extinta. – 35 anos sem humanos é suficiente para transformar uma cidade como Boston em fantasmagóricas ruínas. Como sabemos disso?
é que isso já aconteceu em um lugar a mais de 11 mil quilômetros de Boston. Esta ilha já foi o lugar mais densamente povoado da Terra, até o homem desaparecer. Hurry up! Another one just hit it. I'm coming down. I'm coming down. What happened? The roof. Something came through. It's a collapse. I need some water. It is Tuesday morning, the 11th of September, and you will not forget this date. 35 anos sem ninguém. "35 anos sem seres humanos. Nossos lares. Escritórios. E fábricas. Racharam e cederam. Frente à invasão hostil da natureza. Esse é um futuro que já aconteceu em um canto remoto do mundo. A vários quilômetros da costa sudoeste do Japão, uma ilha abandonada já sem vida e decadente. Como se vê, a ilha é um bloco de concreto plantado no meio do oceano, com prédios altos nascendo da ilha completamente vazios. Ninguém mais vive aqui, não há eletricidade, nem vegetação, não há mais nada. Nada mesmo. A ilha se chama Hashima e já abrigou uma próspera cidade mineira de carvão com milhares de pessoas. Agora, os escritórios e prédios de apartamentos abandonados estão literalmente sendo destruídos pela invasão da natureza. A ilha foi abandonada às intempéries há vários anos e ficou totalmente exposta. O vento carrega a água do mar até os prédios e a degradação é impressionante e notável. As visitas são estritamente proibidas por problemas de segurança. A partir de 1890, a companhia Mitsubishi minerou carvão do fundo do mar de Hashima. Em seu apogeu em 1959, a ilha de 60 mil metros quadrados abrigou mais de 5 mil trabalhadores e suas famílias. A maior densidade populacional jamais registrada. Em 1974, quando o Japão começou a usar petróleo e menos carvão, a Mitsubishi fechou a mina e realocou toda a população para a terra firme. "35 anos depois. Nada resta, exceto construções decadentes e lembranças fantasmagóricas. Como fica uma cidade onde não há mais ninguém? Esta é a versão de Hashima, de um mundo sem ninguém. Esta não é uma zona de guerra, foi uma das ruas mais agitadas da ilha. Existiu uma série de lojas aqui com portas de madeira, toda a madeira ruiu, está no chão. As divisórias de concreto caíram. E há fios metálicos espalhados pelo chão. Esse é o efeito de 35 anos de ventos e chuvas. O lugar mais dinâmico da ilha está totalmente silencioso. Crianças já brincaram e riram alegremente por aqui. Agora só o que resta é o metal corroído de seus brinquedos. O grande e agitado parque da escola está completamente sucateado e enferrujado. Hashima é um exemplo do que acontece ao concreto armado em um ambiente selvagem.
Todos os anos, a estação de tufões traz chuvas e ventos de até 160 km por hora, ao mesmo tempo em que grandes ondas batem diretamente nos prédios. No caso deste edifício, vemos que há uma armação metálica e reforços de aço. Como se vê, a parte da frente do pilar está danificada. Mas as costas não. Isso mostra que a superfície é atingida pela água salgada, pelo vento e pela chuva. Estudos científicos de amostras de concreto revelaram que os prédios mais expostos ao oceano continham 15 vezes mais sal do que os outros. Os próprios prédios de concreto deram à ilha o perfil de um navio de guerra, que renderam até um apelido: a Ilha Encouraçado. Hashima foi chamada de encouraçado porque a distância parece mesmo um navio de guerra. A semelhança é tal que ela foi torpedeada por submarinos americanos na Segunda Guerra Mundial. Dotoko Sakamoto viveu na ilha quando criança. Seu ex-apartamento fica no 9º andar de um prédio que já abrigou 300 famílias em suas unidades. Esta aqui foi a sala que nós usamos até 1974. Nós éramos uma família de 5 pessoas morando aqui. E aqui era o meu quarto e havia uma sacada. As fachadas de madeira e as sacadas logo foram destruídas. As muitas passagens e escadarias que ligavam os prédios estão caindo aos pedaços. Esta é a Jigokudan, ou Escada do Inferno, assim chamada por ser muito íngreme. Os prédios de Hashima são altos e chegam a ter 9 andares. As pessoas que viviam aqui tinham que usar muitas escadas como esta todos os dias. Não havia um único elevador ou escada rolante na ilha toda, então dá para entender de onde veio o apelido. Originalmente, Hashima era uma rocha nua, sem vegetação, perdida no oceano. Mas se tornou uma comunidade humana por meios artificiais. Na realidade, ela é só isso, uma rocha nua, perdida no meio do oceano e sem vida. Voltou a ficar sem vida. A impressionante destruição da ilha Hashima em apenas 35 anos sem ninguém mostra que a procura da humanidade pela imortalidade tem pouca chance de sucesso. Até nossos monumentos de ferro, aço e pedra serão atacados após 50 anos sem os humanos. Será que algum legado humano poderá se imortalizar? 50 anos sem ninguém. Passaram-se 50 anos desde que se ouviram as últimas vozes humanas nas ruas. Passagens e espaços do planeta Terra. Mas as obras do homem ainda não foram silenciadas. Dezenas de milhares de papagaios domésticos se espalharam pela natureza após o desaparecimento das pessoas e ainda retêm as palavras ensinadas por seus ex-donos.
papagaios são criaturas consideradas das mais espertas da Terra, juntamente com os grandes macacos e os golfinhos. Alguns papagaios aprenderam centenas de palavras e podem manter esse vocabulário, mesmo sem interagir com os humanos. Um papagaio doméstico reintegrado à natureza pode viver até 60 anos. Seria muito plausível que 50 anos depois ainda se ouvissem sons humanos na natureza. Então, por enquanto, algumas palavras humanas sobreviverão. 75 anos, sem ninguém. 75 anos sem seres humanos. O tempo e a natureza estão desgastando a monumental ponte Bunker Hill em Boston. 116 cabos de aço amarrados a duas torres sustentam o aço e o concreto. Deve-se pintar o aço para que não haja corrosão. Deve-se varrer a sujeira, limpar as bocas de escoamento para que as plantas não cresçam e a água flua para fora, e deve-se vedar o concreto com um selante contra a umidade. Para isolar a umidade, os cabos são recobertos por tubos plásticos. Isso também os protege de outra fonte de corrosão. Excrementos de pássaros são extremamente corrosivos para uma larga variedade de materiais. Isso sequer era reconhecido há 20 ou 30 anos. Excremento de pombos e outros pássaros contém alto nível de amônia e sal. Junto com a água da chuva, a combinação dispara uma reação eletroquímica mortal. 20 anos de excrementos de pássaros penetrando no aço da ponte 35W em Minneapolis contribuíram para que ela ruísse em 2007. Cem anos sem ninguém. Depois de um século, o clima e o estresse racharam o revestimento de plástico que protegia os cabos da ponte Bunker Hill. A água das tempestades misturada aos excrementos de pássaros penetrou no aço e o corroeu. Um por um, os cabos cedem. Quando metade dos cabos se solta, os que restam já não sustentam o peso da ponte. Descendo a costa, em Nova York, mais de 200 anos depois de ter sido presenteada como sinal de amizade do povo da França para com o povo americano, a Estátua da Liberdade ainda segura sua tocha. Na verdade, esta é a segunda tocha da estátua símbolo da liberdade. A primeira foi substituída nos anos 1980 durante um projeto de restauração. Agora, sob sua pele de cobre de apenas 2 milímetros de espessura, a estrutura começa a falhar. Os tirantes de aço que seguram o cobre junto à armação de aço se afastariam e os rebites se soltariam em um período de 100 a 200 anos. Ainda não é o fim, mas sem seres humanos, ele é inevitável. Em Houston, os estádios cobertos estão funcionando como paraísos subtropicais há 100 anos. No tempo dos humanos, o custo estimado de manutenção do Astrodome, o primeiro estádio de beisebol coberto do mundo, era de $500 mil por ano. Depois de um século sem manutenção, a estrutura começa a rachar e a se esfarelar. Finalmente, em grandes blocos, o domo de aço e acrílico de 9.000 toneladas desmorona. $150 anos sem ninguém.
150 anos sem seres humanos deixaram Boston com a aparência de um jardim abandonado. No tempo dos humanos, o melhor ponto de observação da cidade era o topo da Torre John Hancock, um prédio de 60 andares, o prédio mais alto da Nova Inglaterra. Mas o notório clima da Nova Inglaterra já destruiu as superfícies externas do edifício. A corrosão das colunas de aço leva a um colapso total. A selva urbana virou uma selva comum. Mas em certas cidades ainda se ouvem palavras familiares. Apesar desses papagaios nunca terem interagido com humanos, seus ancestrais interagiram e eles herdaram remanescentes de fala humana. Mas nossa linguagem não será imortal. Papagaios podem passar palavras humanas a seus descendentes, mas isso não tem peso algum na sobrevivência das espécies. Eu poderia dizer que 90% das palavras se perderiam a cada geração. 200 anos depois do último humano, seria altamente improvável ouvir um papagaio repetir qualquer voz humana. 200 anos sem ninguém. Há 200 anos, o prédio mais alto do Texas vem sendo castigado por furacões e também está sendo corroído pela chuva. Espera-se que haja um furacão em Houston, um furacão dos grandes, a cada 4 ou 5 anos. E isso vai causar grande destruição em qualquer prédio alto. No final, a força da natureza vai deixar o edifício no esqueleto. A estrutura de aço ainda pode estar aí 200 anos depois, mas o resto do prédio não. Depois, a própria estrutura de aço vai ser corroída e vai ruir. A 2.500 quilômetros dali, no porto de Nova York, a imortalidade da tocha da Estátua da Liberdade pode estar debaixo da água. 300 anos sem ninguém. 300 anos depois das pessoas, a Estátua da Liberdade volta a sofrer com um velho mal: a corrosão eletrolítica. O braço direito com a tocha é o primeiro a cair. Outras partes. Mas aqui no fundo do mar, os pedaços esparsos da estátua podem se tornar os fósseis do futuro. A mão com a tocha vai fazer uma trajetória balística e afundar talvez meio metro na lama. E ela pode ficar aí do mesmo jeito que ficam as pegadas preservadas na lama. Enquanto um símbolo da humanidade pode se tornar imortal no fundo do mar, o teto mais famoso do mundo mal pode se aguentar. 500 anos sem ninguém. $500 anos depois do desaparecimento dos seres humanos, os afrescos de Michelangelo continuam cobrindo os 1.100 metros quadrados do teto da Capela Sistina. Apesar de estarem esmaecidos e rachados por causa da temperatura e da umidade. Na parte que representa o juízo final, o céu pintado por Michelangelo desbotou mais depressa do que em outras partes. O pigmento azul veio do lápis lazuli, original da Tunísia.
Foi a cor mais preciosa da arte renascentista, mas também uma das mais delicadas. A cor azul vem de 3 átomos de enxofre e 1 elétron, protegidos por átomos de alumínio e de silício. A alta umidade quebra a estrutura e permite que o oxigênio se ligue ao enxofre, o que faz o azul ficar cinza amarelado. Ao longo da história, houve várias tentativas de limpar os afrescos e de reavivar a própria capela. Mas depois de 5 séculos, chega o juízo final. As paredes enfraqueceriam. A abóboda do teto empurraria as paredes. As amarrações externas cedem e tem início uma reação em cadeia. As paredes se abririam como um livro. O teto da Capela Sistina não sobreviveria 1000 anos sem as pessoas. Provavelmente nem 500 anos. Dez 1000 anos sem ninguém. 10.000 anos depois dos humanos, quase todos os sinais de cultura humana estão enterrados na vegetação e na areia. Em 10.000 anos, certamente, ainda veríamos algumas coisas. As pirâmides do Egito, talvez, mas poucos sinais da existência humana ainda estariam visíveis na ausência de humanos. O planeta se aqueceu. Até nos pontos mais frios. Mesmo ali onde Scott e Shackleton fizeram as cabanas, nós poderíamos ver um aumento de plantas, talvez até de insetos, e esses organismos começariam a aumentar o ritmo de decadência das construções. Em 10.000 anos, é improvável que as cabanas ainda existam. Em 10.000 anos, a própria Terra terá enterrado a maioria das cidades do homem. 100 milhões de anos sem ninguém. 100 milhões de anos sem seres humanos. Sonhando com a imortalidade, o homem tentou deixar suas marcas no mundo. Mas essas marcas foram apagadas. E no fim, o que sobrevive não é o que o homem fez, mas os simples compostos minerais de que as pessoas eram feitas. Temos ossos muito fortes, compostos de fosfato de cálcio, duráveis como os de dinossauros. Nossos dentes são ainda mais duráveis. A dentina e principalmente o esmalte são muito duros. Então, essas partes do homem podem sobreviver aqui e ali. Este é o destino final dos corpos humanos. Como o das pontes que estenderam sobre os rios. E os edifícios que subiam para o céu. A arte e a arquitetura. A vontade e a realização serão apenas fragmentos esparsos no solo. Do mundo sem ninguém.